Como vai? O Senhor esteja contigo. Aula número 11. Até agora nós vimos a deformação do caráter humano. Tudo de ruim, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que, devido à semente do pecado, devido à desobediência de Adão e Eva, entrou sobre a face da terra. Coisas ruins, coisas que às vezes nos trazem tristeza, coisas que às vezes nos trazem indignação, sim, coisas que o nosso coração às vezes fica apertado. Mas no meio disso tudo, existe um Deus que nós já dissemos que Noé andava com ele, um Deus que nunca desistiu do homem, mesmo na sua queda. Gênesis 3:15, o Senhor disse, e virá um que pisará a sua cabeça. E você, serpente, diabo, morderá o seu calcanhar. Esse homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, através do plano da salvação de Deus, ele veio para a redenção do caráter humano, desse caráter desviado, desse caráter deformado. E é isso que nós vamos ver na aula 11. O início, de tópicos mostrando que Deus é amor e ainda busca um relacionamento perfeito com a sua criação, o homem. E isso vai vir através da redenção desse caráter que foi deformado pelo pecado. Então, nós vamos começar com a aula de hoje, ver alguns tópicos. E eu gostaria de chamá-lo a estar comigo. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, nos Estados Unidos. Vamos lá. Só eu colocar o PowerPoint aqui. Só um minuto. Ok? Construindo um caráter cristão. A redenção do caráter humano. Onde começou? Qual é o ponto de início? É um assunto muito complexo, é um assunto que daria aqui praticamente um ano de curso. Mas nós vamos pontuar algumas coisas e deixar para que você estude essas coisas. Ok? Então, nós vamos pontuar, mostrar e te chamamos a aprofundar no assunto. Estamos à sua disposição. Você tem aí o nosso e-mail, o nosso telefone, ok? Que você pode entrar em contato se você quiser dissipar alguma dúvida, deixar alguma ideia, criticar algum ponto. O nosso interesse é o seu crescimento espiritual. Amém? Opa, apertei uma tecla que não devia. Então vamos lá. Novo nascimento, a transformação do caráter. Aqui começa a redenção do caráter deturpado do homem, o novo nascimento. E aí, novo nascimento? Talvez você já saiba o que é, mas talvez você tenha novo nascimento. Vai lá, pastor, ajuda aí. Então vamos lá. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu pudesse citar, se me desse a oportunidade de falar, tá, me fala sobre o novo nascimento, me fala sobre a redenção do caráter humano. Eu quero um versículo da Bíblia. Você não tem mais nenhuma chance. Um versículo da Bíblia. João 3:16. O amor de Deus, a aceitação do seu Filho em cumprir o mandado de Deus, de redimir novamente a sua criação, a criação de Deus. O homem que acredita no amor de Deus e no sacrifício de Jesus Cristo.
Aqui ele tem, nesse momento, o seu caráter transformado. Ele começa a desenvolver um novo caráter. E ele tem a vida eterna com Deus. Então é isso. Jesus veio ao mundo para salvar o homem do pecado e aproximá-lo de Deus. João 3,16. Aqui é o novo nascimento. Aqui é o plano de Deus para a salvação do homem, para a transformação do seu caráter. Ele nasceu em Belém, ficou aqui 33 anos e meio, conforme a conta de alguns e tal, e morreu na cruz. Ali, a graça se manifestou. O cumprimento da graça de Deus, favor imerecido. Maravilhosa graça de Deus. Mostrada em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Derramando o seu sangue, o seu próprio sangue, em favor de todos nós. Homens e mulheres com seus caráteres deformados. Mas podendo ser transformados, nascidos de novo, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E esse sangue purificador, transformador, ele nos aproxima novamente de Deus. O amor de Deus. A salvação é um dom de Deus. Ela não é nossa. Ela é fruto da graça divina. Maravilhosa graça de Deus. Transformada, vista, efetuada e executada na cruz do Calvário, através da morte redentora de Cristo. Sem derramamento de sangue, não haveria redenção. Cristo teve que morrer na cruz do Calvário para que a graça, a maravilhosa graça de Deus, nos redimisse, nos tirássemos desse caráter deformado e nos colocássemos como novas criaturas, como novo homem, um novo nascimento, uma nova atitude, um novo caráter a ser desenvolvido. Tito, Paulo escreve a Tito, em 2:11, o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A essência da redenção do homem, a essência da salvação de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós já falamos sobre isso. A salvação veio por um dom de Deus, realizado no seu Filho. Isso não é por meio de mim, mas é por meio de Deus. Eu tenho que ter a fé em que Deus pode transformar a minha vida. Foi isso que Jesus estava explicando a Nicodemos em João 3. Não é que você tem que voltar ao ventre da sua mãe, Nicodemos, mas você tem que ter transformação de vida. Você tem que alcançar essa maravilhosa graça de Deus, que traz salvação a você e a todos que a ouvirem e aceitarem. E olha o que Paulo fala em Efésios. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha, começa a ver, veja bem, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, há palavras aqui maravilhosas. Primeiro, amor. Misericórdia. Nós estávamos no nosso orgulho, nas nossas ofensas, nos nossos ciúmes, nas nossas mentiras, no nosso eu achar que eu sei, eu sou o tal.
Nós estávamos mortos-vivos. Né? Hoje a gente vê filme e fala de zumbi, né? Parecíamos zumbis. Mas em Cristo, Deus nos justificou, nos vivificou. E através disso, nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus, nós só entendemos quando nós temos a fé suficiente para sabermos que nós temos que nos tornar nova criatura. Temos que dar um reverso na nossa vida, mudar o nosso caráter, desenvolver o nosso caráter. O novo nascimento. Através da salvação em Jesus Cristo, somos feitos nova criatura através dele, de Cristo Jesus. O novo nascimento vem pela graça de Deus, a morte de Cristo e por meio da fé. Então nós passamos a ser nova criatura. É como se fosse um novo nascimento. Não do ventre da mãe, mas nascimento de pensamento, de atitude, de caráter. A velha criatura que estava lá cheia de mentiras, ódios, ganância, ira, ciúmes, ela se transforma. Como Paulo diz em 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora tudo é novo. É transformação do caráter. Agora nós vamos desenvolver o nosso caráter baseado na verdade, no amor, na paz, na temperança. Né? Gálatas fala isso lá, Paulo fala isso sobre o fruto do Espírito. Mas é isso. A questão é, eu quero passar por esse novo nascimento, eu quero passar por essa mudança de caráter. Eu tenho que ter fé. Se eu tenho a fé, eu entendo que pela graça de Deus e pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu sou uma nova criatura. Eu passei pelo novo nascimento. E a partir de agora, eu tenho que desenvolver um novo caráter. O meu caráter é transformado. O meu pensamento já vem de uma outra forma. Não estamos livres de erros, mas isso passa a ser exceção e não regra do dia a dia. Na próxima aula, nós vamos ver mais alguma coisa sobre a redenção do caráter humano. A palavra de Deus muda o caráter humano. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti te dê a paz. Amém? E amém. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.